Gente querida, hoje a gente prossegue na nossa penúltima série de reflexões desse ano, falando sobre a dimensão do nosso propósito. E o texto de hoje está lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 13. Gostaria que você pudesse abrir lá comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso de número 13. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. O texto diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, dizendo o quê? Tu és o Cristo, o que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Hoje nós vamos conversar sobre como descobrir o meu propósito. Como descobrir o propósito específico de Deus para mim. A gente está numa série de reflexões aqui na nossa comunidade sobre a questão da dimensão do propósito da nossa existência como discípulos de Jesus. E o que especificamente eu quero dizer quando eu uso a palavra propósito aqui? Eu quero me referir àquilo que em outros momentos ou em outras passagens do Novo Testamento nós conhecemos como vocação, como missão, como chamado, comissionamento. E algumas características desse propósito é que ele é altamente pessoal, ele é altamente específico e ele é intransferível. Nesse sentido, o Os Guinness nos ajuda a distinguir o chamado universal ou o propósito universal de um chamado específico. Por exemplo, todos nós cristãos somos chamados a amar, a orar, a interceder, a perdoar, a servir. Todos os cristãos são chamados a servir dentro do corpo de Cristo. Isso é válido para todos nós que estamos aqui. No entanto, existe na Escritura aquilo que é esse propósito que é muito mais específico, pessoal e intransferível. Por exemplo, Neemias. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Isso é muito específico, isso é muito definido, isso é muito mensurável. Noé foi chamado para construir o quê? Uma arca. Ele tinha um chamado muito específico, muito claro e definido, construir uma arca. Quando ele construiu a arca, ele soube que ele tinha cumprido o propósito que Deus tinha para ele dentro daquela geração. Paulo foi chamado para evangelizar os gentios. Quando a igreja cria, grande parte dela, que Jesus era o Messias enviado para os judeus, Paulo foi direcionado para os não-judeus para pregar Jesus para eles, para aqueles que não haviam nascido dentro da aliança judaica, nem dentro do pacto de Moisés. Jeremias foi chamado para ser profeta numa das piores e mais revoltas, rebeldes gerações de todos os tempos, uma geração que não ouviria a sua mensagem, mas que ele deveria ser fiel ao pregá-la durante mais de 40 anos. Todos esses chamados, eles são muito definidos. Eles são específicos, e as pessoas que se envolveram com esses chamados, elas poderiam mensurar se eles estavam cumprindo ou não seu chamado. Noé poderia saber se ele estava construindo uma arca ou se ele estava construindo um chalé, não é verdade? Ele poderia saber se ele estava cumprindo o propósito de Deus ou não. Paulo poderia saber se ele estava evangelizando os gentios ou os judeus. Jeremias poderia saber se ele estava abandonando o seu ministério profético ou não. Quando eu falo sobre propósito específico, eu estou falando sobre esse chamado que Deus tem depositado sobre cada um de nós.
e que é intransferível. Pense no reino de Deus como um grande quebra-cabeças. O seu propósito, o seu chamado é como uma peça insubstituível nesse quebra-cabeça. Se você tem um quebra-cabeça, ou já teve, você sabe que quando você perde uma peça, você não consegue encaixar outra peça ali no lugar daquela uma. Ela fica perdida, aquilo fica faltando. Então o nosso propósito, ele é específico. E ele cumpre um papel muito claro dentro do todo do que Deus está fazendo numa geração. Num trecho muito famoso do clássico Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, ele diz assim: o sentido do homem não é apenas viver, mas viver por algo definido. Sem uma firme noção da razão pela qual vive, o homem não aceita a vida e prefere destruir a si mesmo do que permanecer sobre a terra sem um propósito. Eu sei que nós temos uma rotina semanal cheia de coisas para fazer, não é verdade? A gente vai para o trabalho, a gente chega em casa, faz compra, a gente cuida dos filhos, educa as crianças, a gente coloca água nas plantas, mas depois de repetir isso por 1, 2 semanas, e 1 ano, e 5, nós paramos e nos perguntamos, afinal de contas, onde é que tudo isso dá? Se a vida é essa repetição cíclica de afazeres rotineiros, o que fica da minha existência depois que eu me for, depois que eu passar, o que fica da minha existência aqui na Terra? Qual é o meu legado? O que é que de fato a minha vida agrega de forma definitiva para a vida e a existência das pessoas que estão à minha volta? Eu poderia dizer que o nosso propósito aqui não é só ganhar dinheiro e pagar as contas, viver bem, celebrar mais um Réveillon e outra Páscoa e outro Natal, e viver assim como que numa roda viva, repetindo e repetindo e repetindo as coisas, porque um dia você e eu seremos ceifados e encontrados pela morte. E a nossa vida deixará ou não um rastro, um lastro, um cheiro, um legado, alguma coisa importante e definitiva. Imagine o que seria de nós se Noé não tivesse feito aquela bendita arca. O que seria de nós se Neemias não tivesse reconstruído o muro. O que seria de nós se Paulo não tivesse ido na direção dos gentios. Quando nós não cumprimos, quando nós não abraçamos o propósito específico que Deus tem para nós, alguma coisa importante da nossa existência se perde. Nós nos tornamos como um fantasma que está aqui, depois passa sem deixar legado. Mas muitos de nós estão vivendo apenas nesse ciclo de repetições. A grande questão que eu quero provocar você hoje é o seguinte: como você e eu podemos descobrir esse propósito único, pessoal, intransferível e maravilhoso para a minha vida e para a sua vida? Um dos grandes equívocos que as pessoas têm é imaginar que elas estão aqui num ato de improviso divino, que é mais ou menos assim: Deus veio criando um mundo cheio de detalhes, e ele designou uma função, desde os leões até os rinocerontes, até as girafas, fazem parte de um plano meticuloso de Deus na criação. Mas então ele cria você, e depois de ter criado você, ele olha para você e diz assim: nossa, eu simplesmente não sei o que fazer com essa pessoa que eu criei. Você consegue imaginar um Deus que te cria e que depois não sabe o que ele quer realizar com a sua vida? Você consegue imaginar um Deus poderoso, criador, soberano e amoroso, que te traz à existência, e depois que ele ouve os urros e berros seus, saindo da madre da sua mãe, ele olha e fala assim: rapaz, eu não sei o que fazer com esse camarada agora, hein? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com a vida dessa moça que acabou de nascer aqui? Não tenho a menor noção, vamos ver se a gente consegue improvisar alguma coisa. Deus certamente tem um plano para mim, e um propósito para você, mas como descobri-lo? Nesse texto, nós estamos num momento intermediário do ministério de Jesus, e Jesus chega a Cesareia, que é uma cidade reconstruída por um grande imperador romano, chamado César. Cesareia de Filipe era uma cidade toda velha, decrépita, cansada, e ela foi totalmente reformulada para se tornar um grande centro urbano. Então Jesus chega em Cesareia de Filipe, e ali, tomando café com os discípulos,
dizem as boas línguas que tinha um pão de queijo, e tinha um queijo Minas partido e um cafezinho muito gostoso. Ele vira para os seus discípulos no meio da refeição e pergunta assim: deixa eu perguntar uma coisa para vocês, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Vocês já pensaram como essa pergunta é um pouco esquisita? Jesus pergunta para os discípulos o que estão dizendo a respeito dele. Ele fala assim: rapaz, abre os noticiários aí, dá uma rodada no Twitter, roda um pouco no Instagram e vê o que as pessoas estão falando de mim. Vê o que as pessoas estão falando a respeito de quem eu sou. E aí os discípulos começam a se pronunciar, dizendo assim: Jesus, alguns estão dizendo que você é Elias, o profeta que havia sido prometido. Outros estão dizendo que você é João Batista que ressurgiu dos mortos, porque a essa altura do ministério de Jesus, João Batista já tinha sido executado. Outros estão dizendo que o Senhor é um grande profeta. Aí depois de fazer essa conferência muito interessante, Jesus vira para os discípulos e diz assim: mas e vocês? Vocês que caminham comigo todos os dias, vocês que comem comigo, vocês que caminham comigo pelos campos, vocês que veem os milagres que eu faço, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, numa atitude típica de Pedro, pula na frente de todo mundo, vai à frente dos discípulos e com aquela grande boca que Pedro tinha, faladora, ele diz assim: nós sabemos que você é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Note que Pedro está fazendo uma declaração muito séria e grave. Ele está dizendo que essa figura que vinha sido prometida há séculos, há muitos anos, por profetas, essa figura chamada o Cristo ou o Messias, um enviado especial de Deus, esse alguém havia se materializado em Jesus. Ele diz assim: Jesus, nós sabemos que você é o Messias, esse cara prometido durante séculos, esse que nós estávamos esperando, esse que viria colocar ordem nas coisas, esse alguém é você, Jesus. Aí Jesus faz duas coisas mirabolantes nesse texto. Ele diz assim: você não descobriu isso sozinho, o Pai revelou isso para você, o que é uma baita de uma declaração. Mas em segundo lugar, ele olha nos olhos de Pedro e diz assim: bom, Pedro, agora que você já sabe quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Você nota que nesse texto, Jesus pergunta quem ele é para os discípulos. Pedro vai à frente e diz assim: Jesus, nós sabemos que o Senhor é o Messias. Quando Jesus ouve isso, ele dá uma resposta a Pedro. Ele diz assim: bom, Pedro, agora que você já sabe quem eu sou, eu vou dizer quem você é. O que é o maior papo de maluco, não é verdade? Quem eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim: você é o Messias. Aí fala assim: bom, Pedro, agora que você já sabe quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Porque o nome pelo qual nós conhecemos Pedro não é o seu nome de batismo, não é o nome que estava na certidão. Na certidão de Pedro estava escrito o quê? Simão. Simão. Mas nós não conhecemos Pedro como Simão, nós conhecemos Pedro como Pedro, o apóstolo. E por que nós o conhecemos assim? Porque no exato instante em que ele confessou que Jesus era o Cristo, Jesus mudou o nome de Pedro, fazendo um jogo de palavras muito meticuloso, dizendo assim: eu digo que você é Quefa, que significa pedra, pedrisco, alguma coisa como uma pedra que cabe na palma da mão. Aquelas pedras que a gente faz patinho no lago, sabe? Aquele tipo de pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Longfellow, comentando esse texto, diz que ali ele diz assim: você é uma pequena pedra, mas sobre essa pedra, e a palavra no grego é Petros, que é uma grande pedra, uma pedra enorme, gigantesca. O que é essa pedra sobre qual Jesus edificará a igreja? É a declaração de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a grande questão desse texto é que Jesus diz assim: eu digo que você é Quefa, e que você terá daqui por diante as chaves do reino dos céus.
Note que o final desse texto, ele diz assim: eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo para Pedro quem ele vai se tornar como o representante, o líder de todo o colegiado apostólico. Ele está dizendo para Pedro que ele será aquele que vai liderar os apóstolos quando Jesus voltar para o Pai. Ele está dizendo: Pedro, você é uma pedra lançada em direção aos propósitos de Deus. E é muito interessante que o nome de Pedro seja Pedro. Por quê? Porque Pedro foi o apóstolo, o pregador e o porta-voz da mensagem de Jesus no grande centro da fé judaica de então, que era Jerusalém. E ele sofreu uma intensa perseguição e oposição ao longo de todo o seu ministério. Mas Jesus estava dizendo: Pedro, você será resistente, resiliente, você será concreto, firme e sólido como uma pedra. Esse texto é muito interessante, sabe por quê? Porque Pedro descobre quem ele é e qual é o lugar dele nos planos de Deus para a sua geração quando ele descobre quem Jesus é. E eu quero refletir com você sobre isso com 3 pontos. O primeiro deles é o seguinte: para encontrar a nós mesmos, nós precisamos, na verdade, encontrar Jesus. Quando a nossa geração fala sobre propósito, a nossa geração tem alguns clichês, que é o seguinte: siga o seu coração, siga a sua paixão, descubra quem você é, deixe o seu impacto no mundo. Basicamente, todas as frases que falam sobre encontrar um sentido ou encontrar um propósito, miram todos esses clichês, perguntam para mim e para você: qual é o seu grande sonho? A pergunta é: qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? O que você deseja fazer? Mas a grande questão para nós cristãos não é qual é o meu sonho, não é verdade? A grande questão para nós cristãos é qual é o sonho de Jesus para mim. Se eu não sou o criador da minha própria realidade, e se eu não sou o dono da minha própria história, então a pergunta não é qual é o meu sonho, mas a pergunta é: qual é o sonho de Jesus para mim? Ou seja, a clareza de propósito não vem de um mergulho em nós mesmos, não vem de ficar olhando no espelho e perguntando quem eu sou, qual é o meu lugar, mas vem de um encontro com Jesus. Eu te garanto, no dia em que você tiver um profundo encontro com Jesus, você saberá quem você é, e você saberá qual é o seu lugar no reino que Ele tem e os propósitos que Ele tem para você. De forma muito paradoxal, o cristão, para descobrir a si mesmo, a sua própria identidade, ele não olha no espelho. Ele busca o rosto de Jesus, ele busca a presença de Jesus, ele busca um encontro real com Jesus, e essa é uma ideia completamente contraintuitiva. A nossa identidade está escondida dentro da nossa relação com Jesus. Um texto muito curioso de Apocalipse diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Conhecido apenas por aquele que o recebe. Imagine que você chega do lado de lá na eternidade e Jesus caminha na sua direção e ele tem uma pequena pedra na mão. E na mão de Jesus você vê uma pequena pedra branca inscrita, e ele abre a mão, e nessa pedra existe um nome, mas esse nome, só você e ele sabem qual é. A sua identidade, a minha identidade não estão no espelho, estão em Jesus. E, ponto 2, é Jesus que diz para nós qual é o nosso lugar no reino dele. A grande armadilha que eu vejo hoje é as pessoas tentando inventar um propósito para si mesmas, por mais nobre que seja esse propósito. E nesse jogo muito insidioso, eu já vi muitos homens e mulheres bem intencionados se machucando. Eu já vi missionários cruzando os mares para chegar lá na África e descobrir que eles não tinham nenhum chamado missionário.
Eu já vi muitos pastores chegarem na meia-idade e descobrirem no meio do ministério que eles nunca tiveram um chamado pastoral. Eles queriam fazer alguma coisa bonita, eles queriam fazer alguma coisa boa, mas era um projeto só deles. E quando essas pessoas se machucam e se frustram e se arranham, é muito fácil levantar o dedo e acusar a Deus, dizendo que Ele não cumpriu suas promessas. Mas a grande pergunta é, você foi enviado ou você foi por conta própria? Não somos nós que dizemos para Deus que lugar nós queremos ter no reino dele. O reino é de quem? É dele. E como eu poderia dizer para Deus assim, Deus, eu quero ir para a África? Se Deus disser assim, mas olha, no design com o qual eu criei você, nada disso está previsto nem planejado. Não é absolutamente nada disso que eu tenho preparado para você. Mas eu digo para Deus assim, mas Deus, eu sei o que é melhor. Note que em nenhum momento das Escrituras, homens e mulheres se oferecem para Deus. Deus chama Abraão para andar pela fé e ser pai de um povo. É Deus que aparece para Abraão. Deus chama Moisés para ser libertador do povo do Egito. É Deus que aparece a Moisés. Deus aparece a Noé e diz, construa uma arca. Deus vai e manda Samuel ungir Davi lá em Belém. Deus aparece para Isaías no templo e envia Isaías para ser um profeta. Nenhum desses homens se prontifica, eles são surpreendidos por um chamado. Nenhum desses homens se alista, se voluntaria, eles são encontrados pelo propósito. Fique tranquilo. Não precisa correr atrás do propósito que Deus tem para você. O propósito de Deus vai encontrar você quando você menos esperar. Eu sempre gosto de contar que quando isso acontece em timings diferentes, né, para diferentes pessoas. Eu conheci a Isabela quando ela tinha 14 anos de idade. A Isabela com 14 anos de idade já tinha o tamanho que ela tem hoje. Já tinha essa altura aqui, um talalau de mulher dessa altura aqui. E então, quando eu conheci a Isabela com 14 anos de idade, puxando assunto, né, naquela coisa, aquele chaveco gospel enrustido, né, tentando me aproximar da Santa Varoa e conhecê-la, eu perguntei assim, mas e aí, o que você pensa em fazer no futuro? Eu lembro exatamente como se fosse hoje, ela ficou enrijecida assim, empinou bem o corpo, olhou para mim com aqueles olhares assim, né, que hoje eu sei reconhecer bem que é um olhar de pantera pronta a te estraçalhar, e olhou para mim e falou assim, pensa em fazer? Não, eu sei o que eu vou fazer medicina e eu vou fazer numa federal, com 14 anos de idade. Quando ele entrou na medicina, na federal, que ela tanto queria, ela rodou pelas especialidades e tal, e ela chegou um dia, no final de semana, e falou bem assim, eu já sei que especialidade eu vou fazer. No primeiro ano de medicina. Eu falei, você está viajando, você bateu com a cabeça, que parada é essa? Ainda tem uma faculdade de assim, eu vou ser gastro. Eu vou ser gastro. Ela falou com aquela moça. E ela é o que hoje? Gastro. Agora imagine eu, um cara que queria ser veterinário, que se formou como técnico em eletrotécnica no ensino médio, pensou em ser advogado, fez um curso de missões, depois foi para o seminário, saiu do seminário, fez um MBA de não sei o quê, um mestrado em outra área completamente diferente. Eu sou o cara mais pipa voada, provavelmente, de todos nós aqui. O cara mais perdido aqui, que está aqui nessa assembleia hoje, sou eu. O propósito de Deus para mim, ele foi me encontrando aos poucos. Eu estava perseguindo a veterinária, quando um dia o meu pastor olhou para mim e falou assim, mano, você está viajando, você é um pastor. Vai estudar teologia, vai para o seminário. Meu pastor sabia mais do meu chamado do que eu. Isso acontece para diferentes pessoas em diferentes tempos. Aquelas pessoas iluminadas que sabem o que Deus tem para elas no dia 1, que pessoa abençoada é essa? Mas é possível que você esteja mais para o meu time, entendeu? Que descobre lá pelo 1000º, 100º dia, entendeu? O que Deus tem. Mas permita que o propósito de Deus encontre você. As pessoas me perguntam assim, mas Jefferson, como é que você se tornou pastor? Você tinha um sonho desde criança? Eu falei assim, eu nunca pensei um dia sobre isso em toda a minha vida. Eu nunca cogitei isso. Eu nunca me imaginei. Mas quando o propósito de Deus foi colocado no meu coração, eu senti uma paz tremenda e eu soube que eu era o cara certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa.
O que eu quero dizer é basicamente o seguinte: não se torne ansioso. Deus tem o timing dele com você. Com você ele tem um tempo. Não invente nada da sua cabeça. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não crie nada da sua imaginação. Não, eu acredito muito piamente que Deus está me chamando para pregar o evangelho na Palestina, para pacificar ali as relações entre israelenses e palestinos. Meu amigo, se Deus não estiver nisso, você vai se escangalhar todo. Todo. Não invente nada para você. Não invente nada. Deixe que o propósito encontre você. É Deus quem diz qual é o seu lugar no reino que Ele tem. E em terceiro lugar, não confunda relevância com fidelidade. Na minha geração especial, os millennials, é mais ou menos assim. Você precisa deixar a sua marca no mundo, você precisa criar um impacto, você precisa fazer alguma coisa relevante, e por relevante significa se tornar famoso, ter um Instagram com milhões de seguidores, ter um canal no YouTube com zilhões de visualizações, ser pastor de uma igreja gigantesca e alimentar as crianças. Nunca pode ser uma coisa inferior a isso. Porque nós passamos por uma crise de relevância. Você tem que ser enorme, gigantesco. Você não pode caber num prédio de 10 andares. A grande questão é que isso se passa como uma idolatria da relevância. E essa é uma grande falácia, é uma grande mentira. Deixa eu contar, ou recontar, ou relembrar com vocês uma história. A fé cristã, ela cresceu nos primeiros anos, nos primeiros séculos, com o sangue dos mártires. Grande parte desses mártires, homens e mulheres cristãos que foram trucidados pelos imperadores romanos ou pelos dirigentes das sinagogas, grande parte desses homens e mulheres que deram a vida pela causa do evangelho, eles morreram sem nunca ter o seu nome devidamente registrado nos recordes da história. Nós sabemos de alguns, como Justino, o mártir, por exemplo, famoso pelo seu exemplo, que ele quis ser queimado, ele escolheu o martírio, ele morreu quase que de forma voluntária, ele evitou a fuga e a perseguição, ele simplesmente se entregou aos seus executores. Ok, mas e todos os homens e mulheres que foram destroçados no Coliseu, tendo seus filhos arrebatados do seu colo por bestas feras que estavam há dias sem comida? Nós não sabemos dos nomes desses heróis da fé. Eles são como aquele soldado anônimo, aquela estátua erigida ao soldado anônimo que nos deu a vitória nas 2 grandes guerras, homens e mulheres que morreram pela causa do evangelho, mas cujo nome você não conhece. Importa ser famoso no coração de Deus mais do que diante dos olhos dos homens. Importa mais fidelidade do que relevância. Importa que você e eu façamos aquilo que Deus colocou na nossa mão, com zelo, com cuidado e com fidelidade. Não importa quantos views você receba, quantas curtidas isso tenha. Isso é uma infantilidade da nossa geração. Mensurar a nossa jornada cristã pelas nossas redes sociais. Existe um livro do Michael Horton, recente, intitulado Simplesmente Crente. Quando eu vi esse livro na livraria, eu falei, cara, eu quero saber o que tem nessas páginas, e eu li, é um livro fantástico. Ele questiona esse paradigma de que quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, nós nos tornamos ricos, famosos, poderosos e relevantes, e ele diz assim, muitas pessoas estão vivendo o propósito de Deus para suas vidas, mas de uma maneira recatada, modesta e totalmente anônima, e eu quero te contar sobre 2 pessoas. Talvez eu já tenha contado, mas à medida que os anos avançam, eu tenho uma permissão para repetir histórias, porque eu estou ficando velho e caduco. Vamos lá. Primeiro é o presbítero Kleber, que o pessoal aqui da família Tinoco conhecem, né? Hugo também. Eu fui ser pastor de uma igreja no Rio, uma igreja de revitalização, e uma igreja de revitalização ela tem muitas coisas sempre para consertar e para fazer. Muitas vezes o próprio prédio da igreja traduz o momento espiritual dela. Paredes por pintar, móveis quebrados, coisas por arrumar.
E eu estava vivendo aquela fricção dos primeiros anos da revitalização, e eu fui para o meu gabinete pastoral. Eu ia fazer 3 atendimentos naquele dia, então eu fiz 2 atendimentos, 2 aconselhamentos, e quando eu fui mexer na minha escrivaninha para fazer alguma coisa, para enfiar um papel lá dentro, não me lembro, toda aquela seção do gaveteiro da escrivaninha despencou, caiu no chão e debulhou diante dos meus olhos. Naquele dia eu já tinha consertado um bebedouro, eu já tinha desemperrado uma porta, eu já tinha desempenado um portão. Aquela queda daquele gaveteiro foi demais para mim naquele dia, e eu tive um colapso emocional. Falei para mim, chega, hoje basta. Eu liguei para a pessoa que estava a caminho, desmarquei o aconselhamento, fui para casa, deitei na minha cama em posição fetal e fiquei lá durante algumas horas. No dia seguinte, eu cheguei no gabinete, já imaginando tudo que eu teria que consertar, rever, agendar, fazer, pintar, todos, né? E já estava munido já de chave de fenda, martelo e tal. Quando eu cheguei no meu gabinete, a minha mesa estava virada de pernas para o ar, e o gaveteiro estava devidamente parafusado e colado com uma maestria de um cara que faz móveis. E aí eu fiquei curioso para saber quem era o dono daquela obra. Aí eu saí ligando, mas o primeiro que eu liguei foi o Kleber. O Kleber é um senhor de mais ou menos uns 70 anos, que foi técnico de manutenção de submarino, um cara genial, inteligente, com uma disposição, com uma vitalidade maior do que a minha. E então ele falou assim, pastor, eu fui aí entregar uma coisa no seu gabinete, vi que a sua mesa estava toda quebrada, eu fui, desmontei ela, montei tudo de novo, colei, parafusei tudo. Eu falei, Kleber, se você soubesse o que isso representou para mim nessa hora, se você estivesse aqui, eu te dava um abraço e um beijo. Porque foi como se Deus estivesse falando para mim, não desanime, não fique cabisbaixo, eu vou colocar pessoas para ajudar você no que eu trouxe você aqui para fazer. Aquele dia meu coração foi aquecido, eu fui renovado. Você fala assim, poxa, Jéssica, mas uma gaveta consertada não é isso. Não é a gaveta, é o gesto. Não é o parafuso, é a atitude. Não se trata de uma escrivaninha, se trata de ter parceiros para perseguir aquilo que Deus deposita no coração de uma comunidade. E porque nós, pastores, vivemos sobrecarregados e solitários muitas vezes, se trata de ter um amigo me ajudando a fazer aquilo que Deus depositou no nosso coração. A segunda pessoa, que é simplesmente crente, é a tia Iris. A tia Iris é uma senhora de Itajubá. Eu morei praticamente na casa dela durante os 4 anos de seminário, porque eu fiz seminário em Campinas, e de sexta a domingo eu ficava em Itajubá, e eu morava na casa dessa família. E essa família foi para mim uma família espiritual. A tia Iris me abraçava, a tia Iris fazia minha comida, a tia Iris era atenciosa, e ela cuidou de mim num período muito difícil da minha jornada, quando no 2º ano do seminário eu passei por uma grande crise vocacional. A tia Iris dizia assim, eu não sei pregar, Jefferson, eu não sei cantar, eu não sei tocar nenhum instrumento, mas eu sei abraçar. E toda vez que eu abraço alguém, eu peço para que seja o abraço de Jesus. Você nota que essa mulher ela tem uma mentalidade assim, olha, eu não sei fazer muitas coisas grandes, eu não sei pregar grandes sermões, eu não sei cantar bonito lá na frente, mas o que eu sei fazer, que é abraçar as pessoas com carinho, isso eu quero fazer para que as pessoas sejam curadas pelo meu abraço. A tia Iris é uma pessoa reconhecida na nossa comunidade itajubense como uma mulher de Deus, como uma pessoa que abençoa, que estar perto dela é gostoso, é bom, é curativo. A grande questão é a seguinte, talvez o propósito de Deus para você ou para mim não seja ser como Billy Graham, e qual é o problema? Talvez o propósito de Deus para mim e para você não seja ser famoso, ter milhões de seguidores, se tornar poderoso, mas qual é o problema? Nós nos esquecemos que o ônus da relevância, o bônus da relevância vem com os seus ônus. Se Deus escolhe um sujeito para ser conhecido em nível nacional, se Deus escolhe alguém para ter um ministério muito grande, é porque Deus tem lá seus motivos. E quem sou eu para questionar o lugar que Deus me dá no reino dele?
E por tabela, quem é você para questionar o lugar que Deus te dá no reino dele? Use aquilo que Deus te deu. Seja fiel. Não se preocupe com a relevância. A relevância é Deus quem dá ou não dá, de acordo com os critérios e com a sabedoria dele. Seja fiel. Quando você se apresentar diante do trono, naquele dia em que todos nós que recebemos um talento seremos medidos pela nossa fidelidade, Deus não vai perguntar assim: Adriano, por que você não foi como Billy Graham? Ninguém vai perguntar assim: Neila, por que você não foi como aquela grande missionária da Índia? Ele não vai perguntar: Jader, por que você não foi como aquele grande evangelista do século XVII? Por que você não foi como João Calvino? Lucas, por que você não foi como Lutero? Não é isso que nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir: por que você não foi quem eu te criei para ser? Porque eu só criei um. Porque você não foi você. Porque você não viveu o que eu planejei para você. O propósito de Deus é pessoal, é intransferível, é como o DNA, é como a íris do olho. E nós seremos todos aqui responsabilizados pelos talentos que foram colocados na minha mão. Não se pergunte por que eu não posso ser como fulano ou ciclano. Se pergunte aonde Deus me quer, como Ele quer me usar, que dons Ele me deu, que talentos Ele me forneceu. Não gaste a sua vida correndo atrás de dinheiro, de carreira, de fama, de status. Se Deus te der todas essas coisas, use essas coisas para o reino dele. Não gaste a sua vida correndo atrás do vento. A riqueza, a prosperidade que Deus tem para você, ela chegará até você pelos meios corretos, no tempo correto, da forma correta. Acredite-me. Busque aquilo que Deus criou você para ser no reino dele. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não é essa a exortação de Jesus? Busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. O que significa que nós nos preocupamos por tempo demais com as coisas erradas. O que significa que um dia eu estarei diante do trono e eu serei questionado. Quando pensamos no nosso propósito específico, eu gosto de pensar imediatamente em Jesus. Jesus tinha uma missão bastante definida, bastante clara, bastante específica, nada confusa, nada abstrata. A missão de Jesus era totalmente concreta. Ela foi definida desde o princípio dos tempos, clara como água, e ele mesmo diz: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. A oração que Jesus faz na última ceia, João 12, 27. Meu coração está perturbado pela proximidade da cruz, mas que tipo de pedido eu farei? Pai, livra-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso. Jesus sabia qual era a sua missão. Jesus reconhecia que a sua missão passava necessariamente pela cruz do Calvário. Jesus abraçou o seu propósito de morrer na cruz, em nosso lugar, pelos nossos pecados, levando sobre si a nossa condenação, para que eu e você pudéssemos ser reconectados aos propósitos originais de Deus para nós. Jesus morreu cumprindo o propósito dele, para que você e eu pudéssemos conhecer, viver e abraçar o nosso propósito. Quando você começar a dizer assim, ou eu, quando nós dissermos assim: Deus, mas esse propósito que o Senhor tem para mim é muito pesado, essa missão que eu recebi é muito ingrata, é por demais severa, Deus, isso que o Senhor derramou no meu coração é uma coisa muito impossível e perigosa. Quando você pensar isso por um segundo, olhe para Jesus. Olhe para o propósito dele. E calcule se o seu fardo é mais pesado do que o dele. É engraçado que no ano de 2018, Deus começou a depositar no nosso coração que o tempo nosso, na nossa comunidade de origem, a Igreja do Barreto, lá em Niterói, havia chegado ao fim. Eu estava bem, eu estava feliz com a igreja feliz comigo, todos nós fazendo um grande
movimento na igreja, vocações sendo despertadas, pessoas sendo discipuladas, pessoas sendo batizadas. Nós tivemos consecutivamente durante 5, 6 anos o maior crescimento que aquela igreja já viu, e eu me tornei o pastor mais longevo da história daquela igreja. Mas Deus começou a colocar no meu coração uma firme convicção de que o meu tempo ali havia acabado, sem nenhum tipo de explicação possível. Então, nós oramos sobre isso durante 1 ano e meio. Jejuamos sobre essa convicção. E em julho de 2019, nós comunicamos para a igreja e para o conselho de que 2020 seria o último ano que nós serviríamos aquela igreja. Nós nos dedicaríamos a fazer uma transição durante 18 meses, 1 ano e meio, nós cuidaríamos para que todas as pessoas da comunidade fossem pastoreadas, amadas, mentoreadas, para que elas não se sentissem como ovelhas sem pastor naquele período. Nós comunicamos isso para a igreja, foi um chororô danado. E aí, mais ou menos em março de 2020, quando nós já tínhamos começado o plano de transição pastoral, um fenômeno muito pequeno, irrelevante e sem nenhum porte histórico se anunciou nas manchetes dos jornais, que foi a pandemia de um vírusinho chamado Covid-19, que não mudou em nada a nossa rotina e que não nos atingiu com nenhum tipo de incerteza. Então nós que já havíamos anunciado a nossa saída, ficamos assim, bom, e agora? E agora? E um dia, eu cheguei a fazer uma oração mal criada, daquelas orações que não se deve fazer, mas que quando seu coração está amargurado, é melhor que você faça do que engolir o choro. Eu falei para Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? Eu chego para a minha comunidade, digo que nós estamos deixando o campo, nós não temos uma igreja definida, nós não temos, e o Senhor nos leva para plantar uma igreja no Jardim Aquários, que é um lugar que todo mundo diz em São José, que é terra árida e que não pode nascer uma igreja aqui dentro. O Senhor me leva para um campo difícil e ainda no meio de uma pandemia. Deus, por que o Senhor não coloca mais alguma dificuldade? E então, exatamente naquele dia que você faz uma oração mal criada, Deus te responde de uma forma bem criada, dizendo assim: o seu chamado nunca será mais pesado do que o do meu filho. Sua cruz nunca será mais pesada do que a minha. E eu não estou enviando você para fazer alguma coisa que eu mesmo não faria no seu lugar. Fique grato por poder participar dos meus planos. E Deus me dirigiu para agradecer pelo meu chamado durante 6 meses consecutivos. Eu me ajoelhava todos os dias de manhã e dizia: Deus, muito obrigado por me chamar para plantar essa igreja. Muito obrigado por me chamar. Eu sou um privilegiado. Eu sou um abençoado. Deus me dirigiu para agradecer ao invés de reclamar e murmurar. O que eu quero te dizer é o seguinte: Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua vida, pessoal, intransferível. Seja bravo, corajoso, destemido, não pare, siga adiante. O caminho se faz como? Caminhando. Dê um passo, dê outro passo, não volte atrás. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, muito obrigado. Nós somos capazes de reconhecer a sua graça, o seu amor e o seu cuidado, porque o nosso propósito jamais será mais sacrificante, doloroso, pesado do que o propósito de Jesus. Obrigado, Jesus, por morrer na cruz em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser reconectados, para que nós pudéssemos ser novamente ligados aos planos e propósitos originais que o Senhor tem para nós. Nos dá agora coragem, nos dá um espírito destemido, nos dá um coração cheio de alegria, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.